estamos acompanhando e chegamos a falar sobre as criptomoedas, né? E agora, enquanto o exército russo avança sobre a Ucrânia, o grupo de hackers anônimos declarou guerra cibernética ao governo de Vladimir Putin e conseguiu derrubar, inclusive, o site do Ministério da Defesa da Rússia. Nós vamos falar agora com o especialista em direito digital, o Ricardo Campos. Ricardo Campos, William Travassos falando, obrigado pela gentileza desse bate-papo na tarde desta sexta-feira. Ricardo, Ucrânia sempre teve uma característica onde os hackers, ou eu não sei o nome técnico correto, mas teria um outro, ou crackers, né? Utilizam a Ucrânia como uma passagem, porque fica difícil você identificar. Então, assim, o papel da Ucrânia nessa guerra cibernética, qual é? E esse grupo Anonymous tem essa força realmente para provocar ataques como esse? Muito obrigado, William. É uma grande felicidade estar aqui novamente na Jovem Pan com vocês, e essa questão é uma questão super interessante, porque ela muda a constelação normal do que a gente chamava de guerra, né? Principalmente a questão do Anonymous, né? A entrada do Anonymous, desse grupo de hackers, dentro desse conflito, né? Porque se a gente parar para olhar o conflito em si, é um conflito típico do século XIX, e um embate entre dois estados, né, estados nacionais, né? E o Anonymous tem uma característica aestatal. São pessoas espalhadas pelo mundo todo que, de certa forma, se identificam como grupo e atuam com uma arma que é uma arma invisível. Então, o poder deles de destruição, no sentido cibernético, pode ser muito grande até para dificultar a comunicação interna do próprio exército russo. Então, essa nova constelação de guerra com a entrada do Anonymous é muito interessante, porque na era digital introduz um elemento novo que o conceito de guerra não tinha no século XIX. Agora, eu queria aproveitar, você, na verdade, mora e leciona na Alemanha, certo? Eu queria tirar uma dúvida com você em relação a esse grupo Anonymous. Existem células deste grupo aqui no Brasil? O Anonymous, ele é um grupo hoje muito forte dentro da internet, o grupo hacker mais importante, e o interessante dele é que ele tem uma pauta humanitária, vamos dizer assim, como nesse conflito. E é difícil dizer se o Anonymous ele está só em um continente. A grande chance, né, a probabilidade, é que ele é espalhado pelo mundo todo e que esse senso ético dentro do mundo digital guia a união desse grupo em que eles atuam em determinados conflitos, em determinados ambientes e assim mantém essa identidade. Então, ele não é um grupo brasileiro, é um grupo espalhado pelo mundo que se une através dessa solidariedade por uma causa cibernética de hackers. Ricardo, é um prazer falar com você. Ricardo, além do Anonymous, obviamente, há a possibilidade do uso da guerra cibernética pelas potências ocidentais contra a Rússia. A gente teve aí também, agora, hoje ainda, ataques contra, por exemplo, o site do Duma, que é o parlamento russo, outros sites da Rússia também foram afetados. Quer dizer, além do Anonymous, que tem uma agenda própria, no passado já até, inclusive, fez ataques cibernéticos contra a CIA, que é uma agência de espionagem americana, os próprios governos podem usar isso, pode ser então a primeira guerra cibernética, na sua opinião. E também queria saber se você aí, estando na Alemanha, perto do conflito, já está sentindo ou percebendo alguma mudança na rotina. Obrigado pela pergunta, são duas perguntas muito interessantes. Eu vou começar pela questão alemã, né? Eu estou baseado em Frankfurt, e há uma memória coletiva na Alemanha sobre guerra, né? A guerra aqui não tem mais de 100 anos, então as pessoas, não só nos livros escolares, mas muitas viveram ou foram reflexo dessa guerra. Então eu sinto um clima hoje aqui na Alemanha vindo dessa memória coletiva, principalmente de uma marcha russa em direção ao centro europeu, né? Que acaba tornando o ambiente de trabalho, meu ambiente de trabalho na universidade, um ambiente um pouco mais tenso e pouco comunicativo no sentido normal. A gente está iniciando o carnaval
na Alemanha, não é como o carnaval no Brasil, mas é um momento, sim, de felicidade e de descanso. E essa marcha russa, agora, primeira, na Ucrânia, tem transformado um pouco o humor. Quanto à sua segunda questão, dos grupos, existem vários tipos de grupos de hacker, né, que a gente pode voltar também, eu estava falando do século XIX, comparar a hackers piratas, né, que saqueavam, então, redes de transporte de mercadorias, e também hackers que têm causas humanitárias. Mas quando isso passa para o governo, ela se torna uma questão também quase que diplomática, né? A guerra cibernética torna-se uma guerra como uma guerra de tanque normal, só que ela utiliza de outros tipos de armas que não causam a destruição como as imagens mostradas aí na tela do jornal da Jovem Pan. Mas hoje ela é inevitavelmente uma das armas principais em uma guerra, porque ela pode desestabilizar centros de comando e comunicação entre os vários pontos que atuam dentro da guerra. Essa guerra entre Rússia e Ucrânia já vem desde 2014. Atenção, Rede Jovem Pan, são 13 horas e 24 minutos. Eu queria te fazer uma provocação, porque como essa guerra já vem desde 2014, eu queria saber o que é esse ataque cibernético do tipo ransomware, né? O que significa isso? Olha, William, muito obrigado pela pergunta. Ele tem várias formas de ramificação. Ela pode ser uma paralisia completa, pode ser um roubo de dados. Dependendo do tipo de sistema e qual sistema atacado, ele tem várias formas de desenvolvimento, né? Então, por exemplo, quando se ataca, como vocês apuraram, o site do Ministério da Defesa, você atua num nível talvez de uma comunicação externa. Se você faz um ataque interno, no sistema de comunicação interno da própria inteligência russa, você tem uma paralisia, pode ter uma paralisia em algum setor que dificulta assim, o movimento de tropas, né, a comunicação de inteligência, porque numa guerra o mais importante é a informação, para você saber a hora, como mover, aonde mover, e se você desestabiliza esses centros de inteligência, esses centros de informação, você pode sim está atuando como se fosse um tanque obstruindo a passagem de uma tropa. E aí eu pergunto ao senhor, eu sou governo, como eu protejo o cidadão desses ataques? Olha, os ataques eles têm um lado um pouco diabólico, no sentido que a única chance que a gente tem é seguir os estándares globais de segurança cibernética, né? Eu também atuo como advogado nessa área, no Brasil, e não há uma regra mágica, né, para se bloquear completamente de ataques cibernéticos. A gente vê, por exemplo, as maiores empresas do planeta também sofrendo ataques. O que se deve fazer, principalmente no plano governamental, é trazer, né, da iniciativa privada e das inteligências espalhadas pelo mundo o nível mais alto que tiver de segurança cibernética no mercado. E ele é mutante, né? De acordo com a tecnologia, ele vai se aperfeiçoando, vai mudando para combater as novas formas de ataque. Eu queria fazer uma pergunta e eu tenho pouco tempo para a sua resposta. Mas me diga, o Brasil é um país seguro no campo do digital? Olha, a gente tem uma tendência, William, no Brasil de sempre nos colocar abaixo dos outros, né? Mas o Brasil, comparado com a maioria dos países, o Brasil tem um nível muito bom digital, está cada vez mais aprimorando esse nível, né? A gente tem uma maturidade na economia digital crescente, muito maior do que os países, por exemplo, do leste europeu. Então, nós estamos nos preparando, logicamente com alguns deslizes, né, como no final do ano passado, mas há uma maturidade crescente. A hora certa na PAN são 13 horas e 24 minutos. Nós estamos conversando com o advogado especialista em direito digital, Ricardo Campos, com a palavra Luiz Arthur Nogueira. Obrigado, William. Inclusive, o nosso sistema bancário é um dos mais modernos do mundo. Agora, Ricardo, eu queria te fazer duas perguntas em uma aqui. A primeira, existe alguma chance de um ataque digital roubar reservas internacionais da Rússia? E a segunda pergunta é sobre criptomoedas. O quão seguras elas são? O quão blindadas elas estão de ataques digitais? Muito obrigado pela pergunta. Logicamente, a questão da invasão
ela não vai tocar ativos físicos, né? Então, uma invasão cibernética não tem capacidade de deslocar, por exemplo, uma reserva em ouro, né? Mas ela pode sim deslocar, por exemplo, questões ligadas a criptomoedas, né? Wallets podem ser atacadas, né? E dependendo da forma, da ramificação desse tipo de criptomoeda, ela torna-se mais fácil de ser mobilizada, né? E aí, na questão da criptomoeda, é um ponto interessante, porque o sistema de blockchain é um sistema que possibilita uma segurança maior, por ele ser descentralizado, né? Então, um ataque a uma instituição central, né, que centraliza em um local apenas um recurso, ele tem um risco muito maior de ser exposto a um roubo cibernético do que uma cadeia mais descentralizada, e até descentralizada eu falo pelo mundo, né, em vários pontos separados pelo mundo. Então, dependendo da forma como centralizado ou maior descentralizado, tem a ver diretamente com o nível de segurança, de proteção desses recursos. Vamos passar a palavra para Fabiana Barroso, que está aqui, comentarista da Jovem Pan, nos estúdios da Avenida Paulista. Com a palavra, Fabi. Boa tarde, doutor Ricardo. Eu gostaria de saber o seguinte: nós sabemos que existe um faroeste cibernético, algo que não se vê, né, não é olhos nus, mas é uma guerra mesmo. Teve informações de que um ataque hacker teria afetado diretamente o primeiro dia do conflito aí da Ucrânia. O quanto disso é real? Essa é uma pergunta. E assim, eu já vou emendar uma segunda pergunta, que é uma questão também, o quanto que a liberdade da própria Rússia de criar uma rede própria específica, ela pode de fato comprometer a segurança de todos os outros países. Obrigado, Fabi, pela pergunta. Essa questão do ataque é uma questão muito interessante, a forma de proteção, porque se a gente pensar no direito como a gente tem nos últimos 300 anos, é um direito que depende de uma decisão judicial, né, de uma coerção estatal. A coerção estatal é o centro. E aí, quando você tem a internet, você tem uma comunicação que ela não é mais estatal, que ela transpassa o âmbito territorial. E aí a coerção dos tribunais fica praticamente inviável, né? Então, o grande desafio no mundo digital é criar mecanismos justamente de coerção para além do Estado Nacional, né? Toda a questão do debate em torno dos ataques, né, e como coagir após um ataque, descobrir, ela passa por uma estrutura extremamente complexa, ramificada, que muitas vezes, anônima, dificulta qualquer tipo de punição. E uma rede russa separada, ela é passível também de ataques, só a gente pensar num ataque vindo de uma célula interna, né? Algum whistleblower, né? A gente tem, por exemplo, nas democracias modernas, até leis, né, que incentivam o whistleblower, né? Porque só internamente que você consegue extrair as ilegalidades, né? Então, nesse ponto, a Rússia criando isso, ela vai estar exposta, mas como não é um Estado de direito, dificilmente vai ter leis de fomento ao whistleblower. Bom, para a gente finalizar, Ricardo, nós temos aí o ISO 27001, né, esses protocolos de segurança, enfim, que devem ser adotados por empresas e governos, e nós temos aqui o Marco Civil da Internet. De que forma isso contribuiu para a gente chegar a esse ponto que você falou em relação à segurança desse mundo digital aqui no país? Isso foi de extrema importância. O Marco Civil foi uma lei brasileira que teve até uma ressonância global, né, do ponto de vista positivo. Hoje ela está um pouco desatualizada, ela tem o PL das fake news, de certa forma uma tentativa de reatualização de vários pontos que o Marco Civil hoje não mais consegue contemplar. E a questão da cibersegurança, William, o ISO, né, as criações de parâmetros standardizados de proteção, ela é a forma mais moderna de desenvolvimento, porque isso não vai surgir de parlamentos estatais, isso surge da sociedade civil,
né, da própria maturidade da economia privada e, como foi mencionado aqui, por exemplo, o setor bancário brasileiro é um dos mais desenvolvidos do mundo e também tem a ver com um alto nível de segurança cibernética do nosso setor bancário hoje no Brasil, até comparado com padrões europeus. Nos microfones da Jovem Pan, nós conversamos com o advogado especialista em direito digital, Ricardo Campos, ele que mora e leciona na Alemanha. Queria agradecer a gentileza da sua entrevista aqui na Jovem Pan. Sempre à disposição, William. Muito obrigado. Muito obrigado.